Bom dia, pessoal. Bom dia. Pessoal, o assunto de hoje é concurso público, pessoal. É furada, sim ou não? Depois aí de eu falar aí a minha opinião, eu gostaria que vocês deixassem os comentários, né, dando a sua opinião, falando sobre o assunto. E, pessoal, o que eu vou falar aqui é a minha opinião, certo? Cada um tem uma opinião. E, pessoal, para mim, pelo menos o concurso que eu prestei, eu achei que não tinha nada a ver com o cargo que eu pretendia. Vou dar um exemplo. Eu prestei para assistente administrativo. E a minha prova não tinha nada a ver com assistente administrativo. Não estou questionando a prova, jamais. Né? Os professores, quem realiza, né, as atividades lá, que prepara a prova, não estou questionando. Mas, pelo menos na minha prova, mais de 50% era sobre português e as outras questões não tinha nada a ver com o assunto, com o cargo pretendido. Caiu coisa de engenharia, caiu coisa de carpintaria, caiu questões de outras coisas que não tinha praticamente nada a ver. Não que seja errado, eu até concordo com esse modelo de prática. Só que, na minha opinião, a prova deveria ser 50% sobre o cargo. Um exemplo, se meu cargo pretendido lá é assistente administrativo, eu acho que metade da prova, né, deveria ser com questões a respeito de assistente administrativo. E se eu fosse prestar uma prova para medicina, um concurso para fisioterapia, um concurso para agente de saúde, a metade da prova, na minha opinião, gente, lembrando, essa é minha opinião, não é o geral e não é o que é praticado. Entendeu, pessoal? Na minha opinião, a metade da prova deveria ser a respeito do cargo que você pretende entrar. Entendeu, pessoal? E a outra metade, né, porque as outras matérias também são importantes, a outra metade aí deveria ser português, matemática, informática, que são coisas que o usuário, que você usa, né, no dia a dia. Mas não foi isso que pelo menos nos dois concursos que eu prestei, não foi o que aconteceu. Todas as duas que eu prestei também para vigilante de saúde, e não foi vigilante de saúde, pessoal, desculpa, agente de postura, e não foi o que caiu, tanto numa quanto na outra prova não tinha nada a ver. Uma tinha 3 questões só a respeito do cargo e a outra deveria ter umas 4 a respeito do cargo. O resto era perguntas aleatórias, que não tinha nada a ver com o cargo pretendido. E no caso da minha irmã, que também prestou concurso para fisioterapia, a provinha dela não caiu praticamente 2 ou 3 questões, se eu não estiver enganado, a respeito de fisioterapia. O resto não tinha nada a respeito, era tudo português, matemática. Lembrando, gente, essa é minha opinião, não estou questionando, porque esse é um assunto que vem se debatendo demais, né? O que deveria se passar, o que se deveria dar de questões nas provas. Mas, pessoal, eu acho, na minha opinião, que deveria ser 50% a respeito do cargo pretendido
e os outros 50% das outras matérias importantes também, pessoal, português, matemática. Essa é a minha opinião. Então, pessoal, e você? Qual que é a sua opinião a respeito? Você acha que deveria ser como? E você já prestou concurso? Qual que é a sua opinião? Sua prova como que foi? Se a respeito do cargo pretendido, como que foi? Teve muitas questões nada a ver, igual teve lá nas duas que eu prestei, teve umas questões nada a ver, perguntando coisa de 2003, umas perguntas que é praticamente impossível eu, na minha idade, de responder. Às vezes uma pessoa lá com 50 anos, 40 anos, conseguisse responder. E eu, na minha idade, não teria como. Que são as perguntas, vou dar um exemplo aqui. Lá o Windows 98 de 2003, que o Windows, qual era a tecla que apertava para editar o texto, entendeu? São umas perguntas praticamente que para mim, que sou mais jovem, assim, não tão jovem, né? Mas que sou jovem, praticamente não vivi e não tive a oportunidade de usar um computador na época. Então, são algumas questões bem difíceis, né? Fáceis para algumas pessoas, mas que para mim foi praticamente impossível. Mas, enfim, pessoal, é isso. Hoje eu gravei esse vídeo para falar a respeito disso e gostaria muito de ouvir a opinião das outras pessoas a respeito desse assunto que vem sendo debatido demais, mas demais, entre professores, entre o governo, entre escolas, vários assuntos e debates a respeito disso. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau.